Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor em um versículo e depois nós passaremos para um outro texto que servirá de base da mensagem. Mas primeiro eu gostaria de ler com os irmãos em João 20, versículo de número 21. Este versículo é parte da comissão dada por Cristo à igreja, porém segundo a autoria de João. Normalmente nós ouvimos mais comumente o comissionamento dado por Cristo segundo o registro de Marcos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eu peço à igreja se colocar em pé, eu vejo que alguns já estão se colocando, então vamos ler juntos em pé. Ou a de Mateus, que é a mais conhecida, a grande comissão de Mateus. Mas de João, vamos ler juntos, João 20, 21, leiamos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ainda em pé, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, vamos ler os versos finais de 35 a 38. Mateus 9, de 35 a 38. Leamos de forma alternada desta vez. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os pares. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém. Podeis assentar, irmãos. O comissionamento dado por Cristo, e conforme foi registrado com João, nos apresenta, por João, aqui no capítulo 20, versículo 21, nos apresenta um dado importante para nós pensarmos na nossa missão como igreja. Porque, segundo estas palavras de Cristo, fica claro para nós que a missão da igreja tem como modelo e paradigma a própria missão de Cristo. Veja que o Senhor Jesus se dirige à igreja dizendo o seguinte: paz seja convosco, que esse revestimento gracioso do alto alcance o coração de vocês, mas imediatamente em seguida ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é importante nós percebermos, porque a missão da igreja não é alguma coisa diferente da missão do próprio Cristo. Alguns teólogos e missiólogos já falaram até mesmo dizendo o seguinte: na verdade, quem está em missão é Deus, é o Senhor Deus que criou todas as coisas, que está em resgate desta criação que foi afetada pelo pecado. A criação sofre as consequências do pecado dos nossos pais e está debaixo do poder do pecado, e Deus vem então redimir a sua criação. Esta missão de Deus de governar a sua criação, mas não apenas governá-la, e mais do que isso, redimi-la, restaurar a comunhão, é a grande obra que está acontecendo. Nós, como igreja, somos resultados desta missão de resgate que Deus está fazendo. Esse tem sido, a princípio, propriamente o motivo que nós temos estado nos estudos de quinta-feira, não é? Temos pensado como que a fé cristã é um instrumento nas mãos de Deus para a reforma, para a restauração, para a redenção de um mundo que foi afetado pelo pecado. Porque é Deus quem está fazendo isso. Nós, como igreja, existimos porque já fomos alcançados por esta graça. Cada um de vocês que crê em Jesus Cristo e que aqui está, que olham para a palavra de Deus como sendo a palavra de vida, de orientação para a sua vida, só está experimentando estas graças porque o Senhor alcançou sua vida e o seu coração. Mas preste atenção a um dado: Deus não chamou você para ser simplesmente um consumidor, um receptáculo das suas bênçãos, de maneira passiva ficar dizendo: eu quero mais, Senhor, manda mais para a minha vida. Deus lhe dá, juntamente com a graça da salvação, a graça da instrumentalidade em suas mãos, para que seja você mesmo um instrumento nas mãos de Deus para a graça que você recebeu ser ministrada a outra. A grande pergunta que nós fazemos é o seguinte: como fazemos isso? Qual é o modelo desta missão redentora, resgatadora?
em quem nós nos espelharemos, que caminho trilharemos, o que devemos fazer, porque as necessidades no mundo são abrangentes, são amplas, e especialmente no contexto missionário, se o missionário não tiver cuidado, ele vai se perder na multiplicidade de necessidades que tem. É preciso ter clareza do que nós somos chamados para fazer. A igreja também. Nós convivemos em um mundo com diversas necessidades. Olhe para a sua própria vida. São necessidades de ordem trabalhista, financeira, social, educacional, de saúde. Muitas vezes, não poucas, nós temos a sensação que as necessidades são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-las ou de supri-las. Assim é a demanda humana. Como igreja do Senhor, nós temos que ter a clareza daquilo que Deus nos chamou para fazer e como nós devemos fazê-lo. E por isso, nesta noite, eu lhe convido, baseado no texto de Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38, olharmos para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo e tê-lo como nosso modelo, nosso paradigma. Porque Ele mesmo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É claro que há alguma diferença de natureza nossa com a natureza de Cristo. Hoje, na pergunta que nós recitamos e lemos, a pergunta e resposta do Catecismo Maior, já ressalta essa diferença. Diz: porque era necessário que o mediador fosse divino. Ninguém aqui é divino, vai ter uma diferença já de cara. Entretanto, em termos de missão, de atividade, nós somos chamados a tomar parte na obra de redenção que Deus executa em Jesus Cristo, porque nós somos o seu corpo aqui na terra. É precisamente a igreja o agente que Deus usará para que a obra redentora de Cristo alcance aqueles que foram planejados pela graça eterna e soberana de Deus e serem alcançados. Mas o que faremos? Como faremos? O que precisamos ver? Dê uma olhada nesse texto, vamos acompanhar os versículos, porque ele nos servirá de base. Basicamente, nós temos duas ideias nesse texto aqui para nós vermos esta noite. A primeira delas é a própria dinâmica do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda delas é a visão do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo extremamente importante. Como cumpriremos a nossa missão? Há uma dinâmica, há uma tarefa a ser executada, mas antes da tarefa, ou mais do que a tarefa, como substrato, como base, nós temos uma visão, uma maneira de enxergar as coisas que são dadas pelo próprio Deus e expressas pelo nosso Senhor Jesus Cristo nestes versículos aqui. Comecemos pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 35, preste atenção. Diz assim o texto sagrado: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Vamos dividir aqui em partes o versículo para a gente ir caminhando. Uma das coisas que nos chama a atenção da descrição que os evangelhos fazem da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo era precisamente a sua dinâmica incansável. Particularmente nós percebemos de forma mais intensa isso quando lemos o Evangelho segundo Marcos, uma vez que Marcos tinha como público-alvo os romanos, que eram extremamente dinâmicos, eficazes e que não estavam tão preocupados com a genealogia, com a natureza de Jesus Cristo, a sua ascendência, a sua descendência, o cumprimento das profecias. Isto vai acontecer aqui em Mateus, o tempo todo ele está descrevendo isso, mas Marcos está preocupado em mostrar como o Senhor Jesus foi aquele servo por excelência. E por isso você lendo Marcos, ele está incansável o tempo todo, mas em Mateus também aparece isso desta maneira. A Bíblia diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados. A missão da igreja só será cumprida por uma igreja que esteja disposta a atuar, a agir, a ir ao encontro das pessoas. Esta é uma ordem bíblica que o Senhor Jesus bem o cumpriu. Ele cresce na região da Galileia, embora tenha nascido em Belém, e fica ali até iniciar o seu ministério. Ao iniciar o seu ministério, o Senhor Jesus vive de forma intensa, profunda e dinâmica, incansável, quase sem parar o ministério.
E Mateus descreve isso dizendo: ele percorria todas as cidades e povoados. Por quê? Preste atenção. A Bíblia não está com isso ensinando uma espécie de ativismo. Você conhece alguém ativista? Aquela pessoa que diz isso aí tem até transtorno de atenção, né? Ele não para, é inquieto. Algumas crianças parecem que são assim, né? Que não para. Bem, não é isso que a Bíblia está mostrando, que o Senhor Jesus não seja alguém que não consiga parar. Pelo contrário, ele conseguia parar mesmo depois de um dia cheio de atividades para buscar ao Pai em oração, no monte, no jardim de Getsemane. Em alguns momentos ele parava. Mas o que a Bíblia está nos descrevendo é o seguinte: a missão vai ser cumprida por pessoas que estejam dispostas a servir ao Senhor, disponíveis. Porque o mundo a ser alcançado pela graça de Deus precisa ser alcançado por aqueles que vão ao seu encontro. Isso está presente em várias destas comissões. A de Mateus, que é a mais conhecida, diz: portanto, ide. Ou, se fosse traduzido de uma maneira mais literal da língua grega, indo fazer discípulos. À medida que nós vamos. No texto de Marcos, nós lemos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Na comissão, segundo Lucas, lá em Atos, ele diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria. Em outras palavras, nós não cumpriremos a missão se nós ficarmos acomodados. Nós precisamos perceber onde estão as pessoas, onde elas vivem. E o Senhor Jesus fez isso, percorrendo, diz o texto, cidades e povoados, lugares de maior aglomeração e lugares de menor aglomeração. Mas onde houver pessoas, ali haverá um campo missionário. Preste atenção, porque muitas vezes quando nós ouvimos missões, essa imagem que nos é pintada com um colorido destacado à transculturalidade ou aos outros povos. E algumas igrejas se veem encantadas por este elemento exótico, que é encantador de fato, mas perdem de vista que o trabalho missionário é para onde houver gente precisando do Evangelho, que não necessariamente precisa ser exclusivamente outros países. O Senhor Jesus mesmo exerceu o seu ministério apenas na região da Judeia, Galileia, Pérea e alguns poucos gentios que estavam nesse ambiente. Embora ele explique, ele diz: o Filho do Homem veio buscar a ovelha perdida da casa de Israel. Com a sua morte e ressurreição, é que agora o comissionamento é para se espalhar para o mundo todo. Mas ele veio como Messias anunciado, dando um ultimato, desculpe-me a redundância aqui, né? Fazendo o último chamado ao povo da aliança para que se voltem para Deus, para que o sigam como o Messias e o Salvador. Mas o Senhor Jesus não ficou na sua cidade de origem dizendo: venham até mim ouvir as palavras da salvação. Ele foi ao encontro das pessoas, onde elas estavam, nas cidades, nos povoados, incansável. Portanto, nós vemos que a missão da igreja, ela será feita por uma igreja disposta a ir ao encontro das pessoas, que pode ser ir a outras cidades, no interior do nosso estado. O estado de Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do Brasil, 842 municípios, se eu não me engano, aqui. Uma parte significativa das cidades de Minas Gerais não tem um testemunho evangélico firme, saudável, profundo. De igreja presbiteriana, são significativos os números. E onde eles estão? Trabalho missionário. Pensemos no município de Contagem mesmo. Bairros, pessoas que não têm acesso, que não conhecem a palavra do Senhor, que não há uma igreja acessível, próxima a si. Na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, aqui em Contagem, Betim, Ribeirão, tantos outros, Esmeraldas, onde as pessoas estiverem. Nós aprendemos com Jesus Cristo que nós precisamos enxergá-las onde elas estão. Agora veja a dinâmica do ministério de Cristo, como ele continua. O texto diz que ele percorria, ia até o encontro, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Há 3 verbos aqui que descrevem agora a atuação. Preste atenção, porque o primeiro que nós exploramos foi o do percorrer. Ir até o encontro das pessoas em si não é ainda o cumprimento da missão.
mas é uma mobilização necessária. Você nunca vai cumprir a obediência da ordem de compartilhar o Evangelho se você não sair da sua zona de conforto e se aproximar de quem precisa. Mas a simples aproximação não é o cumprimento da missão. Você já deve ter ouvido aquela máxima que dizia assim: pregue o Evangelho com a sua vida e, se necessário, use palavras. Há uma ideia aqui que seja coerente com o que você diz, mas há uma falácia nisso, porque o Evangelho, para ser pregado, precisa ser usado palavras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Existem algumas pessoas que olham para o trabalho como sendo elementos simplesmente de mobilização, e mobiliza muita gente, mas se você não anuncia o Evangelho, não há como aquele que estava perdido ouvir, crer, se arrepender, experimentar a graça da mudança, da santificação na sua vida, da salvação e tudo mais. Por isso que o Senhor Jesus percorria, mas ele não era um andarilho. Ele não era como a imagem que algumas pessoas têm de missionários, como uma espécie de turista religioso. Tem gente que diz: eu tenho um chamado missionário para orar por tal país. Aí ele viaja, vai para lá e fica orando pelo país. Olha, orar, você pode orar em casa. Não precisa ir para o país para você orar. Agora, para a pessoa ouvir, é preciso que alguém testemunhe. E veja que o Senhor Jesus nos descreve aqui a dinâmica do seu ministério com esses 3 verbos: ensinando, pregando e curando. Há uma diferença entre o ministério da docência e o ministério da pregação. O ensino da pregação são partes importantes e complementares do ministério cristão, mas são distintos. O ensino tem a ver com a instrução, para que haja clareza, compreensão das verdades, para que seja na sua mente estabelecida claramente qual é o caminho que Deus está apontando. Tem normalmente um caráter mais formal, um certo currículo, um planejamento do que é feito. A pregação é o anúncio fiel da palavra como um recado oportuno, naquele momento, para alcançar o coração, para despertar a nossa vida para necessidades, como em Cristo somente são supridas. E uma coisa está ligada à outra. Elas são necessárias e nós colocamos tudo isso debaixo do chamado ministério da palavra. O ministério da palavra tem essas 2 dimensões. E veja como as 2 são necessárias. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus ensinava nas sinagogas. Aqui tem um dado importante para nós percebermos. A sinagoga é uma instituição que só aparece na sua Bíblia no Novo Testamento, porque não existia esta instituição no Antigo Testamento. O Antigo Testamento previa o templo, o tabernáculo antes, que depois, quando é construído solidamente, vira o templo, lugar onde o culto era prestado, o sacrifício era prestado, oferecido a Deus, e o sacerdote explicava o que estava ocorrendo. A instrução na antiga aliança era dada neste contexto da explicação do culto e no contexto doméstico, em casa. A Páscoa, que era uma das principais atividades da antiga aliança, um dos principais sacramentos, inclusive, era da responsabilidade familiar, não era no ambiente religioso. Era o pai quem tinha que explicar tudo o que estava ocorrendo para a sua família. O texto de Deuteronômio diz que esta palavra deve estar em nosso coração e nós devemos inculcar nos nossos filhos, responsabilidade do pai. Mas você se lembra o que ocorreu? Que devido à apostasia, o distanciamento e o pecado, o povo da aliança foi castigado por Deus e levado cativo. O templo foi destruído, não tinha mais como ter o culto, não tinha mais como receber a instrução do significado do culto. E para que este povo que foi levado disperso, cativo pela Babilônia e depois espalhado pelo mundo, não perdesse completamente um referencial institucional e hábitos religiosos de adoração, foi que surgiram as sinagogas. Surgiram no período interbíblico, entre a última página sua do Antigo Testamento e a primeira do Novo Testamento, um período de 400 anos. As sinagogas surgem como casa de oração e estudo da palavra. O curioso é que isso foi assimilado pelos judeus até os dias de hoje. Até hoje, pelo mundo afora, os judeus congregam em sinagogas, que são casas de oração e de estudo da palavra, cujo culto
é um culto que serve até de referência para o culto protestante. É mais simples, é baseado na leitura bíblica, nas orações, nos cânticos de salmos e no sermão feito pelo rabino. O que nós vemos e o que é que isso tem a ver com o texto que nós estamos dizendo? Quando Cristo vai exercer o seu ministério, preste atenção, ele está atento às possibilidades e oportunidades do seu tempo. Não havia sinagoga no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, mas havia no do Novo. E Cristo frequentou a sinagoga e participou. Embora não fosse uma instituição estabelecida pela lei de Moisés, mas foi um ambiente apropriado que foi incorporado pelos judeus. O que isso tem a ver conosco? Nós temos que estar atento a como Cristo foi sábio de aproveitar as oportunidades dos seus dias para pensar se nós estamos bem aproveitando as dos nossos dias. Essa igreja é um exemplo disso. O que era isso aqui antes de ser um templo de louvor e adoração a Deus? Uma oportunidade da graça de Deus, hoje é um ambiente de adoração. Eu tive a oportunidade de servir com a minha família em um país islâmico da região dos Balcãs. E que no momento em que nós fomos para lá, era um país que estava aberto à pregação do Evangelho, porque havia sido no passado um país socialista, absolutamente fechado ao Evangelho, com nenhum tipo de liberdade. Quando o regime socialista cai e o país se abre, a oportunidade foi aproveitada. E nós começamos o trabalho lá, o trabalho foi começado por uma outra família, nós somos uma segunda que chegou e agregou a eles. Ela foi aproveitada a partir de uma fundação. Não havia igreja, era um missionário pioneiro, começando. Como é que você começa com uma igreja? Vamos criar uma fundação e através dela oferecer auxílio, instrução, orientações para o dia a dia, alguns cursos de língua, de música, de computação, seja lá o que for. E à medida que as pessoas forem ganhando a confiança em nós, se nós tivermos a oportunidade, nós vamos pregando o Evangelho. Quando eu cheguei lá, o desafio que me foi apresentado pelo missionário pioneiro e pela agência, e o meu projeto era precisamente fazer essa transição de uma fundação para uma igreja, de um local que estava servindo, aproveitando a oportunidade, o momento para o estabelecimento da igreja do Senhor. Tinha alguns convertidos, alguns já batizados, mas ainda não havia a igreja reunida para adoração como igreja do Senhor. Queridos, e como foi bom aproveitar aquela oportunidade para fazer reciclagem teológica com a equipe, para instituir o culto cristão como hábito. Não havia rotina ainda, eram momentos devocionais, e nós tivemos o privilégio no segundo ano, durante o ano todo, fazer algo semelhante que vocês fizeram. Depois de discutir com a equipe, eu disse, vamos ensinar esse povo na boa fé cristã, bíblica, de boa tradição reformada, para a igreja já nascer consciente do que ela crê. E nós estudamos ao longo do ano todo o breve catecismo de Westminster em albanês. No boletim eles poderiam ler, e já foram aprendendo dessa maneira. O que é isso? Aproveitar o ministério do ensino e da pregação. Ver as oportunidades que tem precisamente. Me permita ilustrar um pouco mais, pensando na realidade agora do Panamá, que é um novo desafio que nós temos. O Panamá é um pequeno país da América Central, de economia liberal, que tem o Canal do Panamá, um dos mais movimentados do mundo, que por sua vez proporciona à cidade do Panamá, uma cidade de uma população relativamente grande, 1,5 milhão de habitantes, conviver com pessoas do mundo todo, que vão para lá em virtude da travessia do canal para fazer as transações comerciais e de navegação do Pacífico para o Atlântico, não é? E vice-versa. E pelas leis do país, a tripulação toda tem que desembarcar, e é a equipe quem leva, e assim fica vivendo lá. Resultado, em virtude disso, o Panamá cresceu como um país de oportunidades profissionais. Muitas empresas se estabeleceram lá. E pessoas de todas as partes do mundo estão aproveitando essas oportunidades de trabalho. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? A oportunidade de compartilhar o Evangelho com pessoas que, se estivessem vivendo nos seus países de origem, não teriam o mesmo acesso ao Evangelho. Há profissionais
vindos do Oriente Médio, de países fechados ao Evangelho, mas que por estarem num país livre, em virtude de uma busca de oportunidade profissional, agora podem ser alcançados pelo Evangelho. O que fez o Senhor Jesus? Percorreu as cidades, os povoados, ensinou a palavra nas sinagogas, pregou o Evangelho do reino, nos diz. Onde? Onde foi possível. Possivelmente um dos sermões mais conhecidos do nosso Senhor Jesus Cristo seja o sermão do monte. Não foi no templo, nem mesmo na sinagoga, mas pregando às multidões ao ar livre. Isso significa dizer mais uma vez que o Senhor Jesus leu o momento, as oportunidades e possibilidades e fez bem uso delas. Nós como igreja temos que fazer a mesma coisa. Olhe para a sua vida. Não apenas pensar agora na Albânia ou no Panamá. O seu contexto. Que oportunidades a graça divina tem dado para você? Pode ser no contexto do seu ciclo de amizade. Pessoas que você conhece e que demonstram aflição, necessidade, oportunidades. Pessoas que estão abertas a receber uma palavra sua. A sua própria casa pode ser um ponto de difusão do Evangelho. Vocês têm grupos pequenos aqui na igreja. Essas oportunidades foram aproveitadas pela igreja no primeiro século. Você lê as cartas, comumente você vai encontrar a igreja que se reúne na casa de fulano, porque até o século III o cristianismo não tinha templos. Lembra que foi uma uma religião perseguida. Só depois de Constantino é que os irmãos puderam respirar aliviado e dizer: nós podemos existir como igreja cristã. Até então eles tinham que aproveitar as oportunidades onde elas estivessem. E aí eu lhe pergunto, quais são as oportunidades da sua vida que Deus tem lhe dado? Você tem aproveitado? A Bíblia diz que o Senhor Jesus ensinou nas sinagogas, pregou o Evangelho do reino, a mensagem da salvação onde foi possível e curou toda sorte de doenças e enfermidades. Ensinar, você pode. Você pode compartilhar aquilo que você aprendeu. Se você diz: eu não tenho tanto conhecimento assim, então estude, busque mais. Pregar você pode: mas é simples o que eu sei. Se o que você sabe foi capaz de salvar a sua alma, pode salvar a alma de uma outra pessoa também. Compartilhe o que você tem, que é suficiente para salvar um outro, uma vez que foi suficiente para salvar você. Agora, nós não somos o Messias, nós não temos o poder de curar as pessoas de todas as suas enfermidades, mas temos um modelo de atuação aqui, que é um modelo de sensibilidade às necessidades físicas das pessoas, e atuaremos conforme a nossa competência. Como foi que Deus fez isso na vida da igreja? Dá uma olhada para aqui. Ele fez isso através dos dois ofícios. O ofício de presbítero é o ministério do pastoreio, do cuidado da alma, da instrução, da orientação, a pregação e o ensino. O ofício do diácono é o ofício que coordena na vida da igreja as necessidades físicas das pessoas. A igreja cristã, ela é chamada para servir ao ser humano, apresentar o Evangelho da graça e demonstrar esse Evangelho com atos de cuidado. O que havíamos feito lá na Albânia, precisamente, como fundação presbiteriana, era isso. Chegamos em uma região carente, dissemos: olha, nós não somos uma instituição filantrópica, a gente não vai distribuir cesta básica, coisas desse tipo aqui, mas nós podemos auxiliar vocês dando algumas competências, alguns treinamentos que possam ser úteis para vocês. Treinamentos em computação, treinamentos em língua, inglês, espanhol, era ensinado lá para o povo. Depois algumas noções de hidráulica e de elétrica também. É uma maneira de cuidar das pessoas, de auxiliá-las nas suas necessidades. O que você pode fazer? Veja que quando nós olhamos para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos essa dinâmica. O Senhor Jesus olha o ser humano como um todo e Ele aproveita as oportunidades e serve a esse ser humano como um todo. Agora nós temos os versículos seguintes que nos mostram a visão ministerial de Cristo. 3 ideias também, cada uma em um versículo. Dá uma olhada. Versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Queridos, toda vez que eu leio esse texto, isso me chama a atenção para a maneira como Cristo primeiramente enxerga as pessoas.
que nem sempre é a maneira como nós enxergamos. Cristo viu as multidões dos seus dias, muitas pessoas que o seguiam, e que nem sempre, na maior parte das vezes, era com outros interesses de serem beneficiados. Vocês se lembram que ele chama a atenção. Ele diz: vocês me procuram por causa do pão, que perece, mas eu tenho um pão eterno, que não perece, para entregar para vocês. O Senhor Jesus viu as multidões e se compadeceu delas. Por quê? O texto explica, literalmente dizendo: porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que foi que Cristo viu? Quando Cristo viu a multidão, ele enxergou primeiramente a necessidade e a condição espiritual dessas pessoas. O que você enxerga quando você vê as pessoas ao seu redor? Ela revela os valores mais profundos do nosso próprio coração. Eu gostaria de poder dizer para você que sempre que eu olho a multidão, eu enxergo primeiro a condição espiritual delas, mas nem sempre é assim. A minha trajetória, a minha história, a educação que eu tive, tudo me faz enxergar alguns valores e me preocupar com eles. O que você enxerga nas outras pessoas quando você se encontra com elas? Você enxerga a beleza ou a falta dela? O dinheiro ou a falta dela? A posição social? O que ela pode lhe oferecer? O que você enxerga nas pessoas? Quando você vai ao trabalho, o que você enxerga com as pessoas do seu ambiente de trabalho? Você enxerga simplesmente companheiros de trabalho, colegas, ou talvez concorrentes, gente que pode atrapalhar a sua vida. O que você enxerga nestas pessoas? Deixa eu colocar de uma outra maneira. Qual a capacidade que você tem de enxergar a necessidade espiritual das pessoas que estão ao seu redor? Você, como pai e como mãe, o que você enxerga nos seus filhos? A projeção de grandes expectativas que você coloca sobre eles, de coisas que você não conseguiu realizar, mas gostaria que ele realizasse? Carreiras profissionais, é isso que você enxerga em primeiro lugar, por isso você se esforça tanto. Não é errado. O que você enxerga? Quando o Senhor Jesus viu a multidão, o texto sagrado nos diz que ele viu pessoas aflitas, exaustas, ovelhas sem pastor. A igreja vai cumprir a obra missionária. Você vai cumprir a obra missionária quando tiver claro para você a necessidade espiritual do ser humano. Quando for forte o suficiente no seu coração a convicção de que o homem sem Cristo está perdido nos seus delitos e pecados. Quando nós enxergarmos as pessoas além daquilo que a sociedade enxerga e rotula, a sua carreira profissional, o seu currículo, a sua conta bancária, a sua beleza, a sua saúde, tudo isso faz parte de nós, não é verdade? Mas acima de tudo, a nossa condição espiritual. Versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há um outro aspecto da visão de Cristo. Primeiro, nós vemos a visão da condição espiritual das pessoas. E o segundo, a visão de campo que Cristo tem. Qual é a sua visão de campo? Eu, como pastor presbiteriano há mais de 20 anos já, estou acostumado nas reuniões de presbitério a ouvir pessoas dizendo: olha, o campo está saturado, nós não vamos licenciar fulano porque falta campo para ele. Me parece que há um equívoco aqui com o que Cristo falou e com o que às vezes a gente ouve em alguns concílios nossos. Porque Jesus disse que a seara é grande. Qual é o tamanho da seara, gente? É o tamanho do mundo. O campo, o Senhor Jesus disse claramente: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui onde vocês estão, em toda a Judeia, a sua unidade nacional, na região da Galileia e até os confins da terra, Samaria até os confins da terra. Você consegue enxergar o campo desta maneira?
Ou você diz, olha, meu campo de atuação é o departamento infantil onde eu trabalho na igreja. Graças a Deus, trabalhe bem no departamento infantil. Mas a seara é muito mais ampla do que a área de atuação que você tem na igreja local. Talvez você até hoje tenha sido cego à grande seara que Deus colocou para a sua vida. Preste atenção. Apesar da liberdade, do interesse que o brasileiro em geral tem pela religião, pela fé, por se sentir confortável com isso, nós podemos convidar pessoas e muitos virem aqui para a igreja, mas há muitos outros que têm resistência de ir a um templo evangélico, mas acolheriam uma palavra se alguém de sua confiança e proximidade lhe entregasse. O que falta a nós, muitas vezes, como cristão, é enxergar o campo onde ele está. A igreja estabelecida não é o único campo de atuação da igreja. Lembra, Jesus ensinou na sinagoga, mas ele também ensinou na praça, na rua, por onde estava. Tem muita gente que olha os seus parentes e amigos apenas como parentes e amigos, e aí não estão percebendo que são precisamente o seu campo de atuação missionária. Porque há pessoas que os pastores da igreja, presbíteros, diáconos e quem é professor de escola dominical, dificilmente terão acesso à sua vida. Mas você tem, na condição de amigo, na condição de parente. Por isso o Senhor Jesus está alertando os discípulos e dizendo, olha, a seara na verdade é grande, o que está em falta é trabalhador. Quem são os trabalhadores da seara? Pela lógica bíblica, todo cristão é trabalhador nessa seara. É claro que o nível de dedicação, a especificidade, a quantidade de dedicação que você vai dar, ou mesmo o treinamento, vai mudar de pessoa para pessoa. Mas nenhum cristão é chamado para apenas contemplar o trabalho. Todos nós somos chamados para trabalhar. Por Jesus é trabalhar, já diz um hino nosso, né? Prontamente, fielmente, trabalhar. Os trabalhadores são poucos. A seara é grande, é enorme. E por fim, no versículo 38, a visão de Cristo do envio. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. O que é que nos importa ver aqui e perceber da parte de Cristo? Cristo claramente nos mostra uma visão das pessoas no seu estado espiritual, precisando de graça, de redenção, não apenas de salvação, de santificação. Cristo nos mostra uma visão do campo, que é o mundo, que é onde o ser humano estiver, onde houver uma necessidade, ali é um campo, é a seara do Senhor para trabalharmos. Cristo nos fala sobre os trabalhadores aqui dessa seara, que são todos aqueles que o estão ouvindo e seguindo, mas por fim, ele nos apresenta a visão de que é Deus o agente enviador desta igreja. Isso pode parecer redundante e óbvio, mas é extremamente importante, por dois motivos. Porque se nós perdermos de vista a visão de que Deus é o enviador, o capacitador desta missão, nós incorreremos em um dos dois desvios. Nós incorreremos numa autoconfiança orgulhosa e prepotente, ou nós incorreremos numa dúvida por nos sentirmos incapazes para fazer o trabalho. Com qual delas você se identifica? Quando eu voltei depois do período da Albânia, que foi muito rico e muito intenso, eu fiz questão de onde eu fui, as igrejas parceiras, falar e dizer, olha, tem um versículo bíblico que eu esquecia, que a Bíblia diz assim, ninguém pense de si além do que convém. Eu tenho vergonha de dizer que eu confiei demais na minha competência teológica, formação acadêmica, experiência, eu sou um missionário preparado, lá vou. Nós temos que nos lembrar que é precisamente Deus o enviador e o executor desta missão. Quando eu tenho isso em vista, quando eu tenho isso em mente, toda competência que eu tenho traz humildade, não orgulho. Mas preste atenção,
quando eu tenho isso em mente também, o medo vai embora, porque não sou eu. Às vezes você pode olhar para um desafio e dizer: é grande demais, eu não me sinto capacitado. Ele diz: mas é o Senhor quem envia, é Ele quem sustenta, é Ele quem faz operar. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor, Ele quem executa. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos, instrumentos de barro. Por isso o Senhor Jesus disse: rogue ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Mas preste atenção, orar por alguma coisa e não agir compatível com a oração é tentar a Deus. Se eu digo: Senhor, a seara é grande, mande trabalhadores, eu também tenho que estar disposto a fazer parte disso que Deus está fazendo. Sabe aquele negócio: que chamado maravilhoso para o outro, para mim não. Senhor, manda o meu irmão aqui, vizinho do lado do banco, que está ouvindo essa mensagem comigo. Deus nos manda a todos nós para o nosso campo de atuação, cada um. O que nós precisamos é orar para desenvolvermos em nós a consciência da dependência dEle e irmos na segurança do seu envio, tendo a clareza de que Deus nos guia a todos, em proporções, em áreas e em atuações diferentes. E com isso, queridos, eu gostaria de terminar essa mensagem lembrando: nós temos Cristo como nosso paradigma, mas não apenas como nosso modelo. Ele é o próprio agente desta missão. Porque quando nós pregamos o Evangelho, não é outra coisa ou outra pessoa que nós pregamos, senão Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Nós nos dirigimos às pessoas para precisamente mostrar como em Cristo ela encontra o que precisa. E preste atenção, não é apenas para a salvação da condenação dos pecados, para deixar de ir para o inferno ou ir para o céu. É para toda a realidade espiritual da vida cristã. O que é a vida cristã e a santificação, se não a cada dia nós irmos aprendendo a depender mais e mais de Cristo, alimentar o nosso coração e a nossa mente de Jesus Cristo, menos de nós, mais dele, menos dos meus interesses, mais do dele. Jesus é não apenas o modelo de missão, ele é o próprio executor desta missão. Nós somos a sua igreja, o seu corpo, os instrumentos que ele é capaz e poderoso para usar para a glória do seu nome. Você gostaria de ser usado por Deus nesse propósito? Qual é o seu campo? Que lugar você pode testemunhar de Cristo e servir? Para quem Deus está lhe despertando? Que nomes lhe vêm à mente? Que contextos? Que oportunidades? Se não vem tantos, ore ao Senhor, diga: Senhor, me ajude a enxergar a seara que o Senhor tem para mim. Levante pessoas, a mim inclusive, como trabalhador nessa seara. É esse o seu desejo? Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças pela missão redentora que o teu Filho Jesus cumpriu fielmente ao obedecer a tua palavra e se submeter como sacrifício em nosso lugar. E pela continuidade desta missão redentora, pelo poder do teu Espírito presente em nós, quando ele é proclamado pela tua igreja, por nós. Pedimos que tu nos dês clareza e discernimento para entendermos e aproveitarmos as oportunidades para ensinar, para pregar, para cuidar de pessoas como uma demonstração do Cristo a quem servimos, nosso Redentor e Senhor. Pedimos a graça do teu Espírito para enxergarmos as pessoas em sua condição espiritual, como a realidade mais profunda, posto que eterna, diferente das outras características que são passageiras, como beleza, dinheiro, conhecimento. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos eficazes em tuas mãos no mundo, na seara que o Senhor tem para cada um de nós como tua igreja, entre os nossos amigos, parentes,
na área de atuação da igreja local aqui, nesta cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, esse estado tão grande, com tantos municípios, no Brasil amado, que carece do teu evangelho, como o sertão da Paraíba, como nós ouvimos hoje o relato. Te louvamos por aqueles que têm sido levantados e se dispostos a irem aos lugares longínquos, até os confins da terra, o trabalho no Marrocos, na Albânia, no Panamá, mas também, Senhor Deus, o trabalho dentro da nossa própria casa, o discipulado, a evangelização, o culto doméstico, a instrução, na nossa família, parentes, nosso ciclo de amizade, amigos que ainda não conhecem o teu Filho Jesus Cristo, conhecidos. Ó Deus, dá-nos a graça de sermos instrumentos em tuas mãos, para alcançar as pessoas que tu, em tua providência, também tens tornado objetos da evangelização. Pessoas do mundo todo que, pelas oportunidades de trabalho e de negócio, se tornam agora acessíveis à evangelização, vindo de lugares que antes era difícil a evangelização. Te pedimos especificamente pela consolidação e pelo avanço do trabalho lá no Panamá. Que o desejo da nossa agência de ver uma igreja nascida, plantada, uma denominação estabelecida, se consolide. Que as oportunidades e os pedidos de auxílio, de instrução religiosa em Cuba, que nesses dias tem vivido turbulência, possam ser supridas. Senhor, nós queremos dizer para Ti, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a Tua seara. Nós não queremos ser auto-enviados, nós queremos ser enviados por Ti, capacitados por Ti, usados por Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Meus irmãos, glória a Deus por essa palavra. Eu creio que são as velhas, novas verdades, né? Que a gente acaba olhando para o Evangelho, e quando ele é exposto dessa maneira, realmente nosso coração arde novamente. E a minha oração é que realmente possamos ser mais autênticos naquele campo ao qual Deus tem nos colocado. E que muitos campos aqui também possam ser totalmente despertados para aquilo que Deus já tem falado a esses corações há muito tempo. Eu gostaria antes também de orar pela vida do nosso amado irmão, pela sua família, por esse projeto no Panamá, pela primeira igreja presbiteriana, na pessoa do reverendo Edson também, que Deus possa seguir os abençoando ali graciosamente. Fiquemos de pé, estenda suas mãos para cá, vamos orar por essa família. Eu quero chamar os filhos do reverendo Raimundo aqui, possam estar conosco aqui, que nós possamos assim estender as mãos sobre eles, os abençoar e orar por esse projeto tão específico, tão relevante, tão especial também. Quando nós observamos a vida de missionários assim que Deus tem capacitado ao longo da história da igreja, realmente eu vejo como pessoas que Deus tem instrumentalizado de uma maneira graciosa e muito especial. Que Deus possa seguir fazendo isso na vida desses amados irmãos. Quando se fala sobre uma família missionária, a gente pensa primeiro nos meninos, né? E aqui estão os filhos, a esposa não está, tem mais um filho pequeno. Que Deus, que você possa pensar muito na vida desse irmão, desses amados irmãos, e possa orar por eles, estendendo a sua mão com graça e misericórdia sobre as suas vidas, e que nesse campo missionário eles possam seguir sendo frutíferos a cada instante. Oremos, estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, nós bendizemos a Ti nesta noite, diante da Tua palavra santa, diante da Tua palavra viva e eficaz sobre os nossos corações. Obrigado por esse tempo, ó Deus, em que estivemos aqui,
nesse culto, glorificando ao Teu santo nome, onde oramos a Tua palavra, cantamos a Tua palavra, e a Tua palavra foi exposta com tamanha fidelidade, que falou profundamente ao nosso coração, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor a aplique em nossas vidas graciosamente. Diante dessa oportunidade também, Deus, oramos pela vida do reverendo Raimundo, seus 4 filhos, a sua esposa, e nesse projeto lá do Panamá, que o Senhor possa ser com eles graciosamente. Deus, que o Senhor possa ir adiante, que o Senhor possa, Deus, estender a sua mão de poder e de graça sobre essa família, guardando-os, direcionando-os em tudo que eles forem fazer, onde que eles colocarem a planta dos seus pés, que o Senhor os direcione, que o Senhor, ó Deus amado, tenha misericórdia deles, que as tuas mãos, ó Deus, não estejam encolhidas para que não possam abençoar, e nem os teus ouvidos tapados para que não possam ouvir as orações que fazemos aqui, as orações de outras igrejas em benefício dessa família do reverendo Raimundo, que o Senhor possa ser com eles. Deus, esteja preparando todas as coisas no período ao qual eles vão se deslocar até ali, principalmente, Deus, os recursos. Deus, às vezes, quando as questões missionárias são impostas e são colocadas, os projetos são colocados à mesa, principalmente esbarramos na questão do dinheiro, na questão, ó Deus amado, de enviar os recursos. Deus, e eu te peço muito graciosamente nessa noite que compadeça-te de nosso irmão, assim como os missionários que nós citamos aqui, incluindo a nossa filha, que o Senhor siga levantando todos os recursos necessários. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor, se já instrumentalizou a vida dessas famílias, o Senhor também capacitará o envio dos recursos, e nós pedimos ao Senhor que assim o faça graciosamente na vida desses irmãos, que o Senhor os sustente completamente, absolutamente. Nós oramos, ó Deus, porque cremos na Tua intervenção. Nós oramos porque cremos, ó Deus, que não estamos falando de nada novo com relação à Tua palavra. É aquilo que está na Tua palavra, viva e eficaz sobre as nossas vidas, que estamos mais uma vez nessa noite replicando aqui. Pedimos ao Senhor, ó Deus, abençoe muito a vida de nossos irmãos ali na primeira igreja presbiteriana, a vida do reverendo Edson, todo o seu conselho, todos os amados irmãos ali, que o Senhor siga com eles, graciosamente, os alcançando com poder e graça, na relevância que essa igreja tem em toda a região de Belo Horizonte. Te agradecemos muito por essa noite, pelo culto missionário, pela vida dos nossos irmãos do conselho missionário, que o Senhor siga assim os abençoando muito também, Deus. Te louvamos por essa igreja que o Senhor tem despertado, que o Senhor tem levantado com tamanha graça nesse tempo, nessa localidade da região metropolitana de Contagem, de Belo Horizonte, para poder fazermos as missões, ó Deus, participarmos das missões as quais o Senhor tem colocado em nosso coração e temos o privilégio de participar. Te louvamos, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus, nessa noite, depois dessa palavra tão abençoadíssima sobre nossas vidas. Que a graça de Deus, o nosso Pai, a comunhão de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a igreja do Senhor aqui, e a igreja espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe, meus irmãos, graciosamente. Não se aglomerem, não tirem as suas máscaras e mantenham o distanciamento que nós ainda precisamos de fazê-lo. Que Deus os abençoe.